E hoje, gente, é o dia D para o governo federal, em relação aos preços dos combustíveis. No Palácio do Planalto existe um conflito interno entre o que seria melhor para a economia do Brasil e interesses políticos relacionados também à reoneração da gasolina, do álcool, do diesel e do gás de cozinha. Algumas reuniões sobre o assunto começaram hoje cedo e o prazo legal para uma decisão termina amanhã. E, por enquanto, o futuro sobre os preços dos combustíveis ainda segue incerto. Eu vou para Brasília conversar com a nossa Yasmin Costa, que está acompanhando passo a passo dessa história e tem os detalhes para a gente aqui. Tudo bem, minha querida? Oi, Paulo, tudo bem? Você? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Até acompanhar essa situação envolvendo a desoneração ou reoneração dos combustíveis está uma tarefa difícil, porque são muitas reuniões acontecendo, tanto aqui no Palácio do Planalto desde hoje cedo, quanto no Rio de Janeiro, lá na Petrobras, na sede da Petrobras. O que acontece é o seguinte: hoje cedo, vamos fazer aqui uma ordem cronológica para nossa audiência entender. Hoje cedo, o presidente Lula teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, melhor dizendo. O que foi o assunto da reunião? A pauta foi justamente discutir essa questão de trazer de volta os impostos federais que incidem sobre o álcool e a gasolina. Por que digo trazer de volta? Até amanhã, esses impostos não estão sendo cobrados sobre esses dois combustíveis, por conta de uma medida provisória que foi editada no governo do presidente Jair Bolsonaro e que foi prorrogada pelo governo do presidente Lula e fica valendo até amanhã. O ponto-chave é que não há uma definição dentro do governo. A ala política diz o seguinte, que não seria o momento de voltar a cobrar impostos sobre álcool e gasolina, porque isso pode trazer um desgaste para o governo, isso pode prejudicar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por isso, a ala política diz que não seria o momento. Mas a ala econômica já aponta para um outro caminho. Aponta que, sim, é o momento de retornar esses impostos, porque isso, segundo o Ministério da Fazenda, a volta aí dos impostos federais que são cobrados sobre o álcool e a gasolina podem trazer aos cofres públicos cerca de 28 bilhões de reais até o final desse ano. E esse valor poderia ser usado para questões como cumprimento ali de medidas, de promessas de campanha do presidente Lula. Por isso, a equipe econômica vem tratando desse assunto. E aí começaram as reuniões na semana passada e hoje se intensificaram porque a gente está na véspera dessa medida provisória aí que trata da desoneração vencer. O que a gente tem de concreto? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que na reunião de hoje cedo não ficou definido nada. Ele disse que o ministro de Minas e Energia ia se reunir com a equipe dele e que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, a espécie de número 2 do Ministério da Fazenda, iria ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria da Petrobras. Essa reunião na Petrobras está acontecendo para tratar justamente dessa questão envolvendo a desoneração ou não. O que a gente tem de informação aqui de bastidor que ainda não foi oficializada? A reoneração vai ocorrer, ou seja, os impostos federais que incidem sobre o álcool e a gasolina, eles vão voltar a valer, sim. O ponto-chave é o seguinte: agora a gente precisa saber em que percentual. Esse é um detalhe que ainda não foi definido, mas também já ficou meio que definido que a gasolina será mais onerada por se tratar de um combustível fóssil em detrimento ali na comparação com o álcool. O álcool seria menos onerado na comparação com a gasolina. E isso iria levar em conta também uma apuração que a gente tem feito aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Nosso colega Rodrigo Viga fez uma apuração que essa reoneração vai ser baseada em 3 critérios. O ambiental, que é a questão por conta da gasolina ser mais prejudicial, vamos dizer assim, do que o álcool para o meio ambiente. O segundo ponto seria o social e um terceiro ponto seria o fiscal, porque a equipe econômica está batendo nessa tecla que é preciso trazer de volta esses impostos para garantir ali recursos para os cofres públicos. O que a gente tem de informação concreta é essa de bastidor, que realmente vai haver essa reoneração, mas o ministro da Fazenda também já deixou claro, Fernando Haddad, disse que esse assunto deve ser liquidado ainda hoje, deve ser resolvido ainda hoje, e a expectativa é que no final do dia Haddad tenha uma nova reunião com Lula para bater
definitivamente o martelo e acertar como vai ser feita essa reoneração dos combustíveis, como vai ser ali a taxação. E no final do dia também, depois dessa reunião de Haddad com Lula, Haddad deve fazer uma entrevista coletiva, aí sim, para anunciar como vai ser esse grande pacote. Por isso, Paulo, a gente segue por aqui acompanhando esse assunto que tem uma grande repercussão para a gente, cidadão comum, porque o aumento no preço do combustível pode gerar, e é um problema que é trazido inclusive pela equipe econômica, pela equipe política, pela ala política do governo do presidente Lula, que isso pode trazer impactos até na inflação e isso também poderia prejudicar a popularidade do presidente. A gente vai seguir por aqui acompanhando e a expectativa é que hoje a gente tenha uma definição sobre isso. Volto com você, Paulo. Muito bem, Yasmin. Então, temos aí informações de bastidores que a Yasmin Costa, direto de Brasília, trouxe para a gente aqui no 3 em 1, para a gente poder discutir com o nosso time. Deixa eu dar meu boa tarde aqui a Nelson Kobayashi, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, vamos nessa. Ótima semana para todos nós. Eu quero entender um pouco, Nelson, vou começar por você hoje. O PT está querendo essa desoneração a todo custo, né? Inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é uma das maiores defensoras disso. Você não acha que essa própria vontade do PT prejudica o governo Lula, pensando num médio e longo prazo? Claro, isso mostra uma cisão dentro do próprio partido, né? Primeiro, muito boa tarde, Paulo Matias, Jorge Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Isso mostra uma divisão dentro do próprio partido, uma divisão não muito inteligente. Aliás, essa manifestação da Gleisi como liderança da chamada ala política do PT é uma visão, uma pretensão de fazer bonito, porque entrega para a sociedade um combustível mais barato, isso pega bem politicamente. Mas é uma manifestação totalmente intempestiva, atrasada, veio fora de hora. Depois do arrombo no teto de 160 bilhões, fazendo com que o Estado gastasse muito mais e inchasse e fosse muito maior, e agora a gente tem mais ministérios, agora a gente empresta mais dinheiro, e agora a gente gasta mais, agora é mais gastos, despesas. É claro que o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar. E isso já estava na conta, lá na caderneta do Fernando Haddad, quando ele arromba o teto em 160 bilhões. Vai chegar um momento que agora a gente vai voltar a cobrar os impostos que não cobrávamos mais, vamos instituir novos impostos, porque afinal a gente vai precisar aumentar a nossa arrecadação. Isso tudo já estava na conta, já estava previsto por quem fez ali uma conta de padaria. Já é muito claro, não precisa ser muito esperto para isso, não precisa ser economista, não precisa nada. Vai gastar mais, precisa arrecadar mais. E aí agora a Gleisi Hoffmann, a ala política, vem falar que não vamos voltar com a reoneração, não vamos cobrar mais impostos. Por que não falou lá atrás? Por que quando estava na campanha para aprovação da PEC do estouro no teto, ela não veio e falou, não vamos estourar em 160 bilhões, porque a gente pode ter uma medida para beneficiar aqui o preço dos combustíveis, porque isso pode impactar positivamente na manutenção, na estabilidade da inflação, porque isso pode impactar positivamente para a segurança que os investidores têm a respeito das despesas que terão com transportes, por exemplo. Mas vem agora, na semana, na véspera, intempestiva. Não sei se isso é proposital, se não é, se isso é para criar, né, uma animosidade, uma dúvida e essa repercussão que nós aqui temos dado para, no último momento, o presidente Lula vir como um herói salvador e dar para a população a prorrogação da desoneração, né? Você cria um problema, deixa o problema crescer, fala muito sobre o problema e depois dá uma solução para ele, para parecer um herói. Não sei, a gente vai ter que acompanhar qual vai ser a decisão agora nas próximas horas. Mas que isso mostra uma falta de conexão entre as pastas ou as chamadas alas dentro do partido, isso para mim fica muito nítido.